Boa noite para nós todos. Boa noite. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu a chegar até aqui, para nós tirar proveito das mensagens que Ele passa para nós. E agradecer a Deus por mais um dia que Ele está nos dando. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças te dou, Senhor, por mais uma vez eu estar na tua casa para te agradecer e pedir perdão pelos nossos atos, Senhor. E agradecer, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos dás. Peço a Tua permissão para abrir a Tua casa de oração, para que nós possamos receber a Tua energia, tanto nós encarnados como nossos irmãos encarnados, que precisam da Tua luz. Senhor, nosso Deus, olhai por este mundo, Senhor, e tenha compaixão desses Teus filhos tão distanciados de Ti. Ajude, Senhor, a saber abraçar, pelo menos Pai Nosso, saber rezar e agradecer pelo dia que nos dá. Senhor Jesus Cristo, visita os lares de cada um. Protege a todos que precisam do pão de cada dia e não tem. E às vezes tem e não sabe agradecer. Protege essas crianças que estão vindo já entendido e sabido. Pela Tua força e a Tua luz, Senhor, eu agradeço por esses espíritos que estão evoluidíssimos, Senhor, já entrando na Terra, para saber ajudar a quem tanto precisa já nossa unidade. Meu Pai todo misericordioso, te peço também que visite a casa de repouso, os hospitais, os orfanatos, as penitenciárias. Portanto, quantos estão lá dentro e não sabendo por quê, às vezes tem um espírito bem evoluído e as pessoas não sabem entender. E dão medicamento sem saber, judiando os seus próximos. Pai, olhai por todos nós aqui na Terra. Visite, Senhor, esse plenário que está no desespero, Senhor, na angústia, na tristeza, judiando os teus próximos. Sei que Tu estás, Senhor, no comando. Mas tudo depende também de nós, que nós temos que se acordar para a realidade. Agradecendo todo dia pelo pão, pelo dia que Ele nos dá, pela saúde, pela doença, porque é assim que nós aprendemos a evoluir. Abençoando o Teu filho que aqui na frente está, para levar uma mensagem, Senhor, da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, mandado por Ele, pelos mentores, trabalhando com Ele para nós saber aperfeiçoar as mensagens que saem. Abençoa, Senhor. Tenha compaixão e misericórdia de cada um. Abre a mente das pessoas para entender e compreender que Tu existes. Não é só dizer eu acredito em Ti, tenho fé, mas praticam, Pai. Que eles possam praticar e agradecer, Senhor, as mensagens que Tu nos dás. Olhe por nós, Pai, misericórdia e compaixão. Dai-nos força e luz, visite a casa da família Michel. Protege essa família, Pai, e a minha também. Ajude, senhores, a compreender e entender que nada é por acaso. Temos que dar, Senhor, a nossa força para nós poder botar o pé no chão e saber compreender por que nós estamos andando, por que nós estamos nessa terra, por que nós estamos comendo e bebendo, de onde vem isso tudo. Analise. Tudo é por nossa culpa. Tudo é por nós mesmos. Sacode para a realidade da vida. Que Deus é só um, mas ninguém tem o poder que Ele tem. Mas Deus usa alguém na terra, um instrumento para passar a mensagem. E assim nós vamos evoluindo. Em nome de Deus da Virgem Maria. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Seja feita a Tua vontade. Aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Mas não deixe-nos cair em tentação. Livra-nos, ó Pai, de todos os males. Ave Maria, cheia de graça. Senhor é convosco, e bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa encarnação, que assim seja. Amém. É isso. Possamos agradecer a Jesus Cristo que nós ainda podemos nos reunir para entender e estudar, porque isso aqui é um estudo. Nós não estamos aqui para fanatizar ninguém. Muito pelo contrário, para botar a mente espiritual para trabalhar sobre a matéria. Eis o objetivo da obra kardeciana. Não é ser seguidor de Allan Kardec, não é ser seguidor de fulano, não é ser seguidor de nenhum deles na Terra. Certo? Temos que ter isso em mente como? Estudando. Seja estudando a Bíblia, mas se não entender e compreender o lado espiritual, perguntar como é que funciona isso aqui. Como é que funciona isso? Lembrando que a Bíblia foi escrita em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, por último em latim. Imaginemos a lambança que não está ali, da mente humana impregnada de imperfeição, não transmitindo a mentalidade daquilo que era para ser. Certo, gente? O livro dos médiuns, Allan Kardec, no começo da sua missão terrena, ele fez o quê? Ele estudou sobre metodologias dos médiuns que tinham naquela época. Então ele visitava as casas dos médiuns que movimentavam as coisas, aquela coisa, para chamar a atenção. Então ele foi ver como é que funcionava. E durante 10 anos, olha só, a gente acha que espiritismo é falar com o espírito e escutar espírito. Muito pelo contrário. Ele vai nos dar aqui no livro dos médiuns, no item 25. Ele vai dizer assim para nós, ó. Materialista propriamente dito. O que quer dizer materialista propriamente dito? É aquele que não acredita em vida após a morte, ou acreditava e por decepção de alguém deixou de acreditar, ou se misturou numa igreja que era mais materialista do que espiritualista e se decepcionou e saiu, não já viu mais nada. Então ele vai analisar esse tipo de conteúdo aqui, ó. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualista, porque eu e a dona Ana somos praticantes do espiritismo. Vocês são espiritualistas. Por quê? Acreditam, sabem que existe algo a mais, mas ainda não têm aquele entendimento. Não vivem no dia a dia. Vocês estão entendendo? Isso é espiritualista. Espiritualista é aquele que sabe que existe a vida após a morte, tem os santos que a gente pode interceder conosco, mas não acreditam na comunicação com esses seres, que eles possam entrar em comunicação conosco. Isso é espiritualista. É o que mais tem. Não é verdade? É o que mais tem. Então ele vai nos dizer assim, ó. Ao lado dos materialistas propriamente, há uma terceira classe de incrédulos, se bem que espiritualista. Pelo menos de nome. Não tão menos refratários quanto são os incrédulos de má vontade. O que é incrédulo de má vontade? Sei que existe vida após a morte. Sei que existem médiuns que se comunicam com seres espirituais. Sei que tem gente, mas eu não me aprofundo nisso. De má vontade. Muitas vezes nós agimos de má vontade. Temos uma gama de tesouro hoje, celular, internet, que a gente pode tirar ali 20 minutos num dia. 20, 10, meia horinha. Para estudar o que o cérebro da doutrina nos falou.
dos perigos envolvidos, que é perigosíssimo esse tipo de coisa. Entrar em comunicação com os mortos. É perigosíssimo isso. Por quê? Porque tem médium que não sabe o que está fazendo. Ele só recebe dali, fala, e não sabe o que está fazendo. Não tem autodomínio. Tem médium que não sabe discernir o que é um espírito evoluído de um espírito de sabedoria suprema, de um espírito charlatão. Vocês estão entendendo como existe essa diferença? Eu não sabia, porque você é dessa classe. Sabe que existe isso, mas não estuda. Tem gente aqui que já se decepcionou com o médium. Não é verdade? Por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa disso. Por não estudar que ter mediunidade não é sinônimo de evolução. Agora, saber e dominar a doutrina e aplicar no seu dia a dia, isso sim é sinônimo de evolução. Entrar em comunicação com os mortos, até dentro da tua casa tu entra, se tu quiser. O problema é o perigo por trás disso. Perigosíssimo. Você não pegaria eu vou dar esse exemplo, um mendigo que você não conhece na rua e levaria para dentro da sua casa, levaria? Como é que tem gente que invoca morto dentro de casa? Sem conhecer. O espiritismo é totalmente contra esse tipo de coisa. Salvo quando estamos em reunião. Vocês estão vendo que o espiritismo é criterioso nisso? Por que Moisés na Bíblia proibiu isso? Porque ele sabia desses inconvenientes. Por isso ele proibiu. Por isso ele proibiu. Simples assim. Não estava escrito? Em Levítico. Não deveis procurar médico. Por quê? Porque Moisés foi criado dentro do Egito, ele sabia desse tipo de coisa. Isso ele proibiu. Isso está na Bíblia, isso foi proibido. Se eu tivesse algum poder, alguma autoridade, eu ia proibir também. Assim como foi proibido. Não é? Assim como foi proibido esse tipo de coisa. Como porque as pessoas não sabem. Tem médico, não sabe. A minha entidade, né? Vou usar os termos que se usam, né? A minha entidade, o meu anjo da guarda disse para mim fazer tal coisa na madrugada. Vocês acham que isso é espírito de uma evolução legal, não? Na rua? Tem que saber. E aí, o discernimento espiritual? O mentor disse tal coisa, eu tenho que ter discernimento para entender se é material ou se não é. É esse tipo de coisa que está envolvido na prática. Como as pessoas acreditam em pastor que é material para caramba. Não é espiritual, ele é material. Ele é espiritualista. E as pessoas não entendem isso. Por isso que às vezes a gente se decepciona muito. E nós temos esse material aqui maravilhoso, gente. Ó, o livro dos médiuns. Maravilhoso demais. É uma pérola para você saber os inconvenientes da mediunidade. Será que todo mundo do mundo espiritual que se comunica é ser supremo? Os médiuns ignoraram isso durante muitos anos. Ignoraram por causa de personalismo só. Vocês estão entendendo? Não? Por causa de personalismo. Por não ter aquele critério de discernir. Meu Deus, será que é verdade, Senhor? Se tem uma coisa, vocês vão ver, olhando, estudando as obras, se tinha uma coisa que Allan Kardec fazia era questionar. Questionar não por orgulho, mas saber se era verdade. Isso é fato. Está vindo do mundo espiritual. Por meio de comunicações mediúnicas. Tem vários relatos aqui, ó. Que ele perguntava, é verdade? O senhor diz, não é verdade. É verdade, senhor. É verdade tal coisa, mas é verdade. Por isso que a mediunidade, ela é sagrada com Jesus. Quando é com Jesus e com um propósito de instrução. Quando é propósito de bagunça e ganhar dinheiro, lascou. Espírito evoluído não vai estar perto disso. Vocês têm que entender esse tipo de coisa.
O primeiro critério. Não foi o Cristo que falou, de graça nós recebemos, de graça nós temos que dar, não é verdade? Isso não quer dizer que você está numa casa espiritual, que se vive de caridade, mas para os membros contribuir para o bom funcionamento da casa, não é verdade? Vocês estão entendendo o discernimento que eu estou dando das coisas? Não confundam as coisas. É você que vai estar em casa. Então esse disse, ai meu Deus, igual teve essa semana aqui, você que vai estar vendo em outro lugar na internet, em outro país, em outro lugar, uma hora vai estar vendo essa palestra. Ontem foi dia 21, né? 21 de novembro de 2025. Teve um caso de um estupro com assassinato lá na Praia da Armação do Bagulho, e o cara disse que o Espírito falou com ele para ele fazer aquilo que era de Jesus. Olha só. Não tem discernimento, ele fica possuído. Escuta mesmo, às vezes é um ser que tem um dom mediúnico de audição, mas não tem aquele, não lapidou a sua mediunidade. Como é o nosso caso, a gente passa os processos de lapidação da mediunidade também. Às vezes a gente é mistificado, às vezes acontece várias coisas que a gente fica até de boca aberta, né, Laura? Só a experiência com Jesus vai nos dando isso e os mentores avisam. Mas vai depender do meu propósito com isso. O nosso propósito. Diante disso, qual é o seu propósito ao vir numa casa espírita? Qual é o seu propósito ao parar na internet e assistir um vídeo como esse? É de se instruir para Cristo, para se esvaziar, ou só por desencargo de consciência? Esse tipo de discernimento é que a gente tem que ter. Discernir entre a claridade e a escuridão. Sem estudo, eu não vou conseguir ter isso. Sem eu estudar, sem eu ter... As pessoas não sabem, mas o missionário foi preso por causa disso. Foi muito perseguido por causa disso. Ai meu Deus, como Allan Kardec era bom. Se for perguntar sobre certas coisas que estão no livro dos médios, não sabia responder como é que sabe que Allan Kardec era bom, cara. A gente fala de uma doutrina aqui que a gente está dentro e entendendo a doutrina. Não é palavra vazia. Ela tem experiência disso também. Nós estávamos aqui, quantas vezes nós estávamos na nossa mesa mediúnica aqui, cheia de gente trabalhando conosco? Que a mesa mediúnica não é para receber espírito. Conquanto os mentores espirituais, de vez em quando, autorizam isso. Para instrução de quem está na mesa. Não é para o espírito servir de pagode, para o ser espiritual, para se comunicando. E as pessoas não têm esse discernimento. E é cortado. Os mentores vão lá e... É ou não é? Isso que eu digo para vocês, é o pagode da ofensa. Não sabem. E pessoas que conhecem os espíritos, conheço, já frequento centro espírita há 30 anos. É ou não é, Laura? Vocês estão entendendo que tempo não é qualidade de prática e sabedoria? Isso que eu digo para você. Tenha um propósito. Se você não tiver um propósito para com o Cristo, você não vai conseguir sair do lamaçal da ignorância. Você que está em casa, que está sofrendo, que talvez já teve decepção com médium, com pastor, com pessoa, isso é normal. Pessoas nos decepcionam. Mas Cristo não nos decepciona. Só que quando Ele nos corta as nossas loucuras, a gente fica bravo com Ele. Porque a gente não entende de momento, não é verdade? Ó, Senhor, me ajuda, me socorre. E Ele socorre. Quanta coisa nós tivemos que cortar, né, ó? E a gente ainda corta, o Cristo está podando e às vezes a gente fica assim, mas para quê, meu Deus? Aí
mas a gente não consegue entender isso. O apóstolo Paulo deu essa comunicação, tudo isso que eu falei foi para a nossa introdução aqui, gente. Quem aqui leu algum compêndio espiritual essa semana, seja ele Bíblia, seja ele kardeciano, quem aqui leu alguma coisa? Isso aí, ó. Mas como é que a gente vai ter esse discernimento, gente? Pergunta do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos imortais, na consciência. Está na tua consciência, por que tu tem que estudar? Por que médium tem que estudar? Muito mais. Por que será? Já está aqui. Mas tudo estudo pode ganhar. Nada atormenta mais um ser encarnado e um ser espiritual, um espírito, do que a consciência ferida. Nada. Por isso que um psicopata não sabe o que é dor espiritual, porque ele não tem consciência disso ainda. Não evoluiu para isso. Vocês estão entendendo? Ele faz as coisas porque gosta daquilo, sofrimento. Faz por cálculo. Precisa dessa evolução. Aí como é que a espiritualidade faz? Como é que a espiritualidade faz? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que existe um espírito desse naipe, meu Deus? Que faz as coisas por cálculo, para sofrer. Como é que faz? E a gente que está no meio sabe que tem um monte de ser espiritual que faz a lambança por cálculo. Vamos por aqui que vai cair lá. Pum. Vocês estão entendendo? Se os mentores espirituais que cuidam da evolução planetária afastar sua mente por um segundo da Terra, todo mundo fica obsidiado. Todos. Sem exceção. A desgraça ia ser total, parelha, total. Olha como a nossa Terra é, com casos de obsessões terríveis já. Todo mundo aqui tem um estado de perturbação, de um grau maior ou menor. Todos. Todo mundo tem. Todos. Nós médium temos. Tem que estar o tempo inteiro. Observa ligado. O Cristo falou, né? Vigiar e orar, não foi? Ele não falou isso só para médium. Isso está lá, uma lacuna, só para médium. Não. Para todo mundo. As palavras que eu estou falando aqui não sou eu, não é jargão do espiritismo, está na Bíblia. Vigiar e orar. Por quê? Porque existe um tipo de... Como é que é o termo que eu posso usar para vocês entenderem? Allan Kardec deu o nome de obsessão. É aquela pressão com o ser espiritual ficar na tua mente para te executar uma coisa para te prejudicar. Para não cair na tentação. Isso aí, Cristo falou isso, para não cair nesse tipo de coisa. Mas lembrando que eles sopram aonde abraça, não onde não tem. Vocês estão entendendo? Não. Assopram aonde a imperfeição, ou seja, eles vão usar a imperfeição que você já tem. Preste atenção. Eu fiz aquilo, mas eu não fiz por conta. Não fizesse consciência porque ficasse perturbado de momento, mas estava em ti. Porque não tem como assoprar uma coisa que não há em ti. Não vão te tentar naquilo que tu não tem. Vocês estão entendendo? Não. A primeira lei de obsessões espirituais é não tem como você ser tentado naquela imperfeição que você não tem. Vocês estão entendendo? Só que nesse mundo, qual é uma das maiores imperfeições que está em ti? O materialismo cego. A busca por dinheiro a qualquer preço. Está em escala terrível assim. É isso que o Espiritismo nos ensina. Para a gente sair desses não sair, porque nesse mundo a gente não consegue sair. A gente saber dominar esses desejos intrusivos, porque vem esses pensamentos o tempo inteiro, e saber de onde é que está vindo, se é de ser espiritual, de luz ou se não é. Para a gente não executar. A força moral está em não executar.
Está entendendo? A força moral está em não executar. A maioria dos seres encarnados está negligenciando o seu lado espiritual. Por quê? Porque o mundo espiritual perverso está dando o picolé do materialismo para chupar. O picolé. O picolé do materialismo. Só vai gastar o picolé do materialismo quando já estiver com a idade avançada. Daí chega lá, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho tudo, mas eu vou ter que morrer. E agora? E agora? O espírito vai ficar para o próximo, vai ter que fazer o que não fizesse agora. É isso, gente. O Cristo falou. O poder enganoso da riqueza. Vocês estão entendendo? Poder enganoso. Não tem coisa para nos deixar mais cego do que isso, porque instiga o nosso instinto material, nossos instintos mais perversos. Não estou dizendo, lembrando que eu não estou dizendo que a riqueza é o problema, é quem a administra que é o problema. Em momento, o dinheiro não é problema, a riqueza não é problema, não é verdade? A arma não atira se alguém puxar o gatilho. A arma é um problema. Não, a arma não é um problema. Se eu me dá para te atirar, quem foi o culpado? Fui eu, não foi a arma. A arma executou o que eu quis. Não é verdade? Eu caí em tentação porque eu traí. Traí a minha mulher, traí meu marido. Não, traí porque tu quis. Não é verdade? Porque tu quis trair. Agora se eu chegar assim, mas tá uma coisa muito forte para mim trair. Então vai conversar com o teu cônjuge, com a mulher, com o teu marido. Eu não sei o que vai acontecer comigo, mas tá uma loucura. Mas não, é só culpar o diabo. Eu caí em tentação. É isso que esse discernimento que o Espiritismo nos dá. Dentro do Espiritismo, quem está dentro do Espiritismo, os médicos se degladiando entre si por causa de mediunidade disso, mediunidade daquilo, são uns trouxas de obsessões espirituais, não sabem. Tudo que eles mais querem, eles brigam desse jeito. É que a gente briga por isso. Jesus é o ser supremo do nosso mundo. Mas ele precisou de 12 discípulos para começar a divulgar a obra. E tem médico que se acha super poderoso. Coitado. Coitado. Tadinho. Jesus delegou 12. Depois foi crescendo. Vocês estão vendo como a obra é em conjunto? Vocês estão vendo como as coisas do universo é em conjunto? É ou não é? É em conjunto, não é? Por que Jesus precisava? Ele não pode se materializar e não mundo alfa. Por que ele veio com 12? Começou com 12. Mas o problema é que a gente não para estudar como é que funcionam os mecanismos. E o nosso... Mas isso faz parte da mediocridade do encarnado. A mediocridade do encarnado ela não tem limite. Extrapola em todos os sentidos. Por isso que a gente apanha. Por isso que apanha aí, coitado. Aí de vez em quando eu vou parar no hospital para precisar de um monte de gente. Para me dar banho, para isso, para aquilo outro. Vocês estão entendendo? Por causa disso. Por isso que no mundo de prova e expiação existe esses relances assim, não. Existe isso. Aí o vidente não entendendo que o centro vem, vai tudo embora, vai tudo embora. Por quê? Por que será? Aí começa a inventar um monte de coisa. Voltando aqui, o objetivo principal da doutrina é nos tornar homens de bem. Homem gênero, homem e mulher, tá? De bem. Com o arquétipo mais perfeito que Deus tem oferecido para a humanidade, que é Jesus Cristo. Esse é o objetivo. Amor e bondade. Olha o contraste do mundo, como está afastado disso. Amor e bondade. Amor e bondade. Amor e bondade. Sem isso, dentro de nós, de
cada um de vocês e ensinando para espírito novo que está reencarnando, não teremos o reino de Deus na terra. Porque o reino de Deus não é um local visível, é dentro de nós. De onde é que o Michel está tirando isso? Do livro de Mateus. Tiago vai perguntar para Jesus: Senhor, quando é que vem o teu reino? Presta atenção que o meu reino não vem com aparências exteriores. Ele está dentro de nós. Ou seja, potencializar o que está no nosso espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, brandura, fé, autodomínio. Frutos do Espírito. O apóstolo Paulo disse isso lá na carta de Coríntios. Os frutos do Espírito são: no mundo, quem vai estar alegre nesse mundo o tempo todo? Só quem está fora da realidade da vida. Quem está perdido em drogadição, não é verdade? Nós temos que, ao tempo todo, levar um choque de realidade. Ô, acorda. Não é verdade? Prestem atenção, gente, porque o Espiritismo vai além disso. Mas o superficial é isso. É como se nós tivéssemos que nadar um oceano inteiro ainda e ir para outro continente. E o que eu estou falando para vocês é botar o pé na praia. Ou seja, do Espiritismo, como é, isso é o começo. Mas sem o começo, vejam que eu não estou falando de mediunidade, porque não precisa ser servo de Cristo ou um colaborador de Cristo na Terra, tem que ser médium. Não é verdade isso aí. Isso não é verdade. Mas o que eu estou fazendo para ser útil para Cristo? O que eu estou fazendo para ser útil para Cristo? Como é que eu fechei semana passada? Gravitar para a unidade divina. Tal é o destino da humanidade. Mas nem todos vão conseguir gravitar para a unidade divina. Daí como é que o Cristo faz? Ou vocês pensam que todo mundo nesse mundo vai conseguir gravitar para a unidade divina? Daí como é que Cristo faz com esses que não conseguiram gravitar para a unidade divina? Está aqui no livro dos Espíritos. Como é que é gravitar para a unidade divina? Lei de amor, perdão. Amor, perdão, são as fundamentais. Lembra de um ditado que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo? Mas nós não temos juízo, porque a maioria da humanidade desobedece leis divinas. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Só que por isso que existe esse ditado, é pífio, é humano. Mas se nós tivermos amor por ele, a gente vai entender que as leis dele são perfeitas para o universo inteiro. Então não há problema nenhum em obedecer. Vocês estão entendendo? Porque é por amor. E quando a gente entende, não é verdade? Quando a gente ama, até nós que somos imperfeitos, quando a gente ama alguém de verdade, a gente tolera as imperfeições do outro. É ou não é? Quando se ama, quando se tem amor verdadeiro e puro, não é verdade? A gente tolera. Não é verdade? O amor. O amor é o perfeito vínculo de união. Um centro espírita não se funda se não tiver amor. Com Cristo. Ele pode se fundar com outras coisas. Eu estou falando para Cristo. Existe isso. Uma mesa mediúnica boa, de qualidade, né, de atendimento assim para os desencarnados, se não existir uma comunhão de pensamentos e sentimentos, ela não é uma mesa mediúnica de qualidade. É ou não é? Por quê? Porque eu vou estar aqui pensando no amanhã, eu vou sentar aqui pensando no fulano, vou estar aqui pensando nisso, vou estar aqui pensando naquilo, e você, quando vem para o centro, está focado aqui em saber do seu espírito ou lá, não sei aonde? Você não quer gravitar para a unidade divina? Olha que coisa maravilhosa. Gravitar para a unidade divina, meu Deus. Isso é ser feliz. A felicidade está lá.
Mas nós podemos já ser aqui na Terra, entendendo como é que funcionam as coisas. Como é que funcionam os mecanismos. Somente nós, nosso eu espiritual. Que toda a problemática do mundo está em nós. E eu, e você. Não é no outro. É em nós, é em mim. É em nós. Se não entender isso, vai sentar numa mesa mediúnica, vai num centro espírita, vai numa igreja, vai estar sempre com o olhar negro. Porque o olhar negro vai junto comigo. Não é verdade? O olhar negro vai junto. Vai junto comigo. É raro. Não vou dizer que eu desconheço, mas a família que ensina ame o teu próximo. Já de criança dentro de casa. Respeite. Teu próximo também é um filho de Deus. Mexe com o próximo para ver. Pô, pega. É verdade o que eu estou falando ou não é? Então, na lei de amor e de respeito com o próximo, já é a primeira coisa que não está... Já está torto. E agora para consertar isso aí? Como é que o Cristo faz nesses mecanismos aí? O Espiritismo nos dá esse entendimento. Aí eu procuro seres espirituais. Imaginemos nós procurar Jesus Cristo. E por meio de via mediúnica, ele usa um ser espiritual. E a gente, Senhor, eu preciso de ajuda nesse sentido. Um servo, um homem muito milionário foi procurar ele para isso. E ele quis pegar Jesus. Ele disse, Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Olha com quem que ele foi conversar sobre isso, né? O detentor desse dom, que nos dá a vida eterna. O que tu lê? Como é que tu interpreta o que tu lê? Eu tenho que amar meu pão, não sei o quê, Só que Jesus foi direto no calo dele, né? Te falta uma coisa para ti. Uma coisa só te falta. Vende tudo aos pobres. Só que, levado ao pé da letra, é um contrassenso. O nosso maior desejo não tem que estar nessas coisas. O nosso maior desejo tem que estar em quê? Em ativar esses desejos espirituais. Aí a nossa evolução vai estar nisso. Porque a gente não consegue levar nada. É um espiritismo que eu estou falando para você simples e assim, ó, cirúrgico. É nisso. Certo, gente? Prestem atenção como é que vocês estão andando, como é que vocês estão pensando no dia a dia. Se o sentimento de mágoa, de angústia está dominando por várias horas. Se pensamento negativo está dominando por várias horas. Se o meu desejo é fazer coisa que não deve o tempo inteiro. Se eu custo a buscar coisas espirituais sadias. É isso que você tem que pensar. Para se desvencilhar. Alguma mente está te ajudando a potencializar isso. Mente enfermiça. Vocês estão entendendo? Entendam isso. Nós não fomos criados para sermos negativos. Nós fomos criados para sermos seres positivos. Vocês estão entendendo? Mas se o meu espírito, o meu subconsciente, está encharcado de negatividade, eu não vou conseguir deixar o espírito brilhar. Não consegue. Por isso que aí você vai precisar de terceiros para fazer o quê? Tomar passe. Entendeu? Para abrir esse campo magnético, para brilhar. Porque senão a mente da gente fica encharcada o tempo inteiro de negrume. É isso aí, ó. De escuridão. Aí a gente começa a adoecer. Porque adoecendo a primeira porta do espírito, que é o quê? O subconsciente, ela começa a entrar.
e vai encharcando as nossas células de coisa que não deve. Aonde vem as doenças na matéria. Por isso que doença psicossomática. Doença psicossomática. Prestem atenção como é que vocês estão. Isso aqui está sendo um remédio para você? Tome e aplique no dia a dia. Isso aqui tem que ser um remédio. Tem que ser um remédio. Isso aqui tem que ser uma dosinha de remédio. Vou lá tomar uma dose de remédio. Não é verdade? Eu vou lá no centro tomar uma dose de remédio. É assim que funciona, gente. Senão a gente fica a mesma coisa aí. Que Deus abençoe a nós todos. Que o nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você que vai estar em casa. As pessoas hoje, por isso que quem se intitula de coach, né? Coach é professor, né? Da motivação. Nós nunca vamos estar motivado o tempo inteiro. Nós temos que estar disciplinado. Ter disciplina para fazer isso, para fazer aquilo. Ter pensamentos positivos. Né? Aqueles 10 minutos para a gente poder orar durante o dia. Senão a gente adoece. Feito, gente, um abraço e uma boa noite.